Vamos começar, Ivan? O pessoal está entrando ainda. Vamos dar Tá. 16 pessoas. Ela vai nos indicar aí quando está na hora? Vamos dar uns 3 minutinhos e a gente começa, né? Uhum. Pode começar, seu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês para que nós possamos fazer mais um dos debates tão necessários, né, que nós estamos realizando aí em relação à área da saúde. Eu sou Alceu Alves da Silva, sou vice-presidente da MV, tenho aí uma trajetória longa na área hospitalar e estão comigo aqui o Bruno Trindade, que é o diretor executivo da Healthcare Alliance, uma empresa que tem um componente estratégico para a MV. Dr. Rafael Cremonesi, diretor-geral do Hospital Mãe de Deus, aliás, um hospital que eu tenho um carinho muito grande, estive lá por 19 anos, né, Cremonesi? Eu sei daí da qualidade do trabalho que o Cremonesi vem desenvolvendo lá no nosso querido Hospital Mãe de Deus. Recíproco. E o Maurício Serri, tá, que é diretor de TI, de inovação, na Unimed Brasil, né? É isso mesmo, senhor. Da Unimed Brasil. Nós tínhamos feito um convite ao Glauco, que é o superintendente, né? E o Glauco, por um compromisso desses que são inadiáveis, não pôde, e nos brindou aí com a presença do Maurício. Bom, ontem nós tivemos aí a publicação dos resultados que as operadoras de planos de saúde no Brasil tiveram no ano de 2022, um prejuízo operacional de 11 bilhões e meio. Tá? Embora elas tenham tido um resultado geral de um lucro de 2,5 milhões apenas, fundamentalmente por causa das aplicações financeiras, né? Mas uma operadora de plano de saúde não pode existir para ter lucro com aplicação financeira, né? Senão era mais fácil ser um banco, né, do que uma operadora de plano de saúde, teria pelo menos um risco muito menor, tá? E para a gente ter uma ideia dessa dimensão, isso dentro de uma receita total de 237 bilhões, tá? Então, este cenário, ele naturalmente vai jogar, já está jogando, para dentro do segmento, né, um mundo de situações que nós vamos precisar entendê-las de uma forma, com um diagnóstico cada vez mais adequado e cada vez mais correto, cada vez mais detalhado, para que nós possamos conduzir as nossas instituições pelos melhores caminhos. E nesse sentido, né, e esse é o tema da nossa mesa, é a relevância, né, do papel do gestor nessa composição das redes, né, e na escolha dos caminhos para onde as nossas instituições deverão seguir. O que a gente está prevendo, fundamentalmente, é que com este tipo de resultado, né, e uma outra curiosidade e importante
é que nós tivemos esse prejuízo com mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio de vidas a mais, né? O que mostra que o sistema está ficando muito caro, as empresas estão fazendo, e o nosso sistema é fundamentalmente empresarial, estão fazendo downgrade, né? E a população também não tem renda para ficar pagando planos individuais, né? Porque o custo do sistema está aumentando de forma importante. Então, naturalmente, as operadoras terão que fazer grandes movimentos para reduzir a sua sinistralidade, e um desses movimentos certamente vai se direcionar aos prestadores, que, por sua vez, né, eu estava conversando com o doutor Cremonese outro dia, né, para quem é gestor de hospitais, a gente discute todos esses cenários externos, e quando chega dentro da instituição parece que é tudo tranquilo, né, e internamente também não tem nada tranquilo, né? Então, os prestadores, naturalmente, vão ter que mexer de forma importante no seu nível de eficiência, né? No seu grau de produtividade, porque, no fundo, todo mundo quer aumentar as suas margens dentro desse contexto todo, né? Isso exige uma série de medidas, uma série de posturas dos nossos gestores, mas tem um ponto que é fundamental, e eu já quero passar essa pergunta para vocês, que é o uso da tecnologia. Não há mais como se pensar hoje em melhoria de eficiência e melhoria de produtividade dentro do contexto das nossas instituições de saúde, tanto para as operadoras quanto para os prestadores de serviço, né? Sem que nós tenhamos que usar ostensivamente a tecnologia. E não é o uso da tecnologia pela tecnologia, mas é o uso da tecnologia aplicada às verdadeiras necessidades que o segmento possui. E entre essas necessidades está os pontos fundamentais de conexão que nós precisamos fazer entre operadoras e prestadores, com os nossos médicos e, de forma muito especial nos dias de hoje, com o paciente, que cada vez mais nós percebemos a necessidade do paciente engajado no cuidado da sua própria saúde, né? Cada vez mais é indelegável que as pessoas cuidem da sua saúde. Essa história de que eu faço o que eu quero da minha vida, e quando tenho problemas, eu vou no médico, eu vou no hospital, uso o meu plano de saúde, tudo está resolvido, isso é coisa do passado. Cada vez mais os pacientes têm que se engajar e entender que eles são, tá, os grandes responsáveis, né, são os responsáveis primários pela sua saúde. Tendo esse contexto, né, eu quero começar aí com o doutor Cremonese, como uma das grandes lideranças aí de um hospital como o Hospital Mãe de Deus, que é importante no cenário nacional, e como liderança, assim, como é que o que tu estás pensando, tá, em que caminho conduzir a instituição dentro desse contexto e especialmente com o uso da tecnologia? Obrigado, Alceu. É um prazer aí estar com vocês. É impressionante, a tua fala para mim já foi muito cirúrgica, ela já me fez borbulhar o cérebro aqui, até diferente até do que eu tinha pensado em falar, porque tu fosse para mim no ponto, né, que é o envolvimento dos pacientes e dos médicos. A gente chama de sistema, né? A gente se auto-intitula ter um sistema, mas o que tornaria o sistema de saúde suplementar, ou mesmo o sistema de saúde no Brasil, ou setor, um sistema de fato, é se houvesse conexão entre os players. E, na realidade, a gente, na prática, não tem conexão. Os dados não circulam entre os players. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente pode ser no sentido mais amplo possível a discussão, e eu vou me permitir, então, fazer aqui um estrangulamento do tema e trazer para a parte que a tecnologia como mecanismo de conexão, né, dos vários players. E aí, recentemente estava relendo aquele artigo clássico do Sul que fala como é que grandes empresas boas por muitas décadas acabam se tornando más, é porque elas acreditam que o que elas fizeram durante muitas décadas foi muito correto e no momento de crise elas amplificam o que elas sempre fizeram.
ao invés de mudar e agir de forma diferente. Nesse momento, se a gente enxergasse o setor como uma grande corporação, a tendência é exatamente essa, eu imagino assim, inercialmente falando, é replicar o que sempre se fez, aumentar o sinal esse que para mim vai ser o contrário do stop digging, a gente vai, na realidade, aprofundar ainda mais os problemas. E nos Estados Unidos isso já foi verdade, né? O sistema americano ele buscou ganhar eficiência através do ganho de escala, transformando quase todas as micro-regiões, mas às vezes até 2, 3 estados, em mega providers lá, que fizeram exatamente o contrário do que tu está sugerindo como sendo a única solução. Eles aumentaram imensamente o custo, acabaram se regozijando com o poder de mercado, de ter um predomínio de mercado numa determinada região, fizeram os preços subirem. E com isso, menos equidade, menos acesso no sistema, que é exatamente o contrário do que a gente precisa, né? A gente precisa mais eficiência imediatamente e mais acesso. E aí, como é que fica, então, né? E aí, a tua pergunta diretamente para mim, pô, mas eu sou um hospital, como é que eu, como hospital, como eu deveria, né, no sistema como um todo, ter um papel do ponto de vista de frequência menor no sistema, porque num sistema em que as pessoas são cuidadas e existe saúde, elas têm que frequentar menos a alta complexidade e mais a promoção e a prevenção em saúde. Porque, do contrário, eu não consigo enxergar como é que, inflando o componente hospitalar, as coisas vão acontecer de forma diferente, especialmente porque o médico fica alijado dessa discussão. E ele faz parte desses mega providers, mas ele não entendeu ainda que o papel dele é preponderante, que nada mais potente do que a caneta do médico para inflar o custo do sistema. E como instituição, como é que a gente está agindo? A gente está num processo que já dura mais ou menos 3 anos agora, de tentar educar e trazer os nossos médicos, tanto para a realidade do mercado, como para a realidade interna, para que eles saibam qual é o tamanho do desafio que está proposto e o quão preponderante é o papel do médico nesse contexto de poder contribuir para um sistema mais saudável, contribuir para novos modelos de remuneração e entender que o futuro, que não é nem tão longínquo, né, mas que está ali na frente, depende muito do envolvimento médico. Na sequência, conforme a gente for evoluindo na conversa, eu gostaria de fazer um paralelo aí com a questão dos pacientes, quando a gente falar ali do aspecto mais do mãe como mãe está usando tecnologia para engajar os pacientes. Mas, num primeiro momento, eu te diria que a gente está muito focado. Eu me reúno regularmente. Nas segundas-feiras de manhã eu começo a minha agenda com os médicos e na terça-feira de tarde com todos os gestores médicos, e os temas são esses. Como é que a gente pode, né, com a autoridade que o hospital tem, que ele tem a autoridade do conhecimento, criar um sistema que seja menos hospitalocêntrico e mais saudável, mais eficiente. E a tecnologia, sem ela, a gente não faz essa conexão, né? A gente não vai, porque o paciente não vai estar... ele vai estar distante da gente do ponto de vista físico, mas ele precisa estar próximo através dos sistemas. Eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe? Porque há muito tempo a gente discute, né, essas questões de envolver o médico dentro do processo de gestão. E boa parte dos administradores, por medo do poder do médico dentro do contexto da saúde, termina se distanciando do médico. Tá? E eu estou há muito tempo tentando escrever um livro sobre a relação de médicos com hospitais, e o meu título provisório é Médico não é problema, médico é solução. A questão é como é que a gente aprende a fazer esse trabalho, né? Maurício, tu está no centro do furacão aí, né? Porque o Maurício tem um papel fundamental aí como diretor de tecnologia e de inovação dentro do sistema Unimed, que certamente é uma das instituições muito atingidas por esse contexto e que vai ter que se relacionar, até hoje, porque a Unimed hoje tem uma rede de hospitais muito grande também, né? Então, ela vai ter que conviver fortemente com esse processo de eficiência e de produtividade nas duas pontas e ao mesmo tempo, né, Maurício? E tu, como diretor de TI, de inovação, certamente tem um papel fundamental de como conectar essas pontas todas aí
para que o sistema Unimed possa dar a volta por cima nesse momento tão conturbado, né? Alceu, é isso, né? Bom dia aí, obrigado, bom dia a todos, né? Estou aqui nessa missão aqui de substituir o Glauco, né? Nosso CEO, teve esse imprevisto, mas a gente está aqui para contribuir, né? Espero representar o sistema aí à altura e contribuir com essa rica mesa aqui. Aproveito aí para agradecer também aos colegas aí, o Bruno e o Rafael, pela oportunidade de participar desse evento aqui da Healthcare Alliance, e obrigado aí para todos os participantes. Alceu, acho que na tua fala de abertura, né, acho que você descreveu aí de uma forma bem amigável aí o conceito da interoperabilidade, que acredito que vai ser um tema que a gente vai falar aqui. Acho que, pelo menos, acredito que em todas as falas, em algum momento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, né, os dados disponíveis aí pelos pacientes, o engajamento, né, as informações para otimizar as ações aí de todo o nosso ecossistema de saúde e tudo mais, né? Você comentou sobre o sistema Unimed. Realmente nós temos aí um grande desafio, aí pegando um pouquinho da fala aí do Dr. Cremonesi, é um sistema, né, sistema Unimed, e de certa forma a gente também tem as dificuldades, né? São aí mais de 19 milhões de clientes e hospitais próprios e uma rede credenciada bem abrangente aí para mais de 90% do território nacional, né? Nós temos sim as dificuldades, e acho que o grande ponto nosso está realmente agregar a tecnologia alinhado ao negócio, para que a gente tenha aí as reflexões muito positivas no ponto que você comentou, né? Em relação ao custo, principalmente, que a gente sabe aí que vem aumentando, né? Não é diferente para nenhuma operadora, né? Então, a gente sabe que o custo de saúde ele é muito alto, para as empresas contratantes principalmente e tudo mais. A gente sabe que é insustentável se a gente ficar dessa forma que a gente está hoje. Então, acho que é um ponto fundamental que a gente vem tratando, né? Tanto que o planejamento do sistema para esses próximos anos aí, ele tem o pilar de tecnologia como uma estratégia numa linha de sinergia do sistema Unimed, ou seja, para que a gente aproveite o máximo que a gente tem em relação a essas questões de tecnologia do sistema Unimed, né, para que a gente realmente use esse conceito nosso, né, como cooperativa de contribuição aí entre todas as nossas operadoras e também para o nosso ecossistema, né. E aqui eu estava fazendo uma reflexão na fala, acho que se eu não estiver enganado, eu gosto bastante aí do livro do Porter, lá, que ele Repensando a Saúde, que foi escrito em 2006, se eu não errei a data aqui. E se a gente pegar aqui alguns pontos que ele comenta lá, né, ele está muito mais recente, né, agora do que nunca, porque ele, realmente a gente fala da questão do custo, né, toda hora, da questão dos processos, tecnologia, novos modelos de remuneração e tudo mais. E acho que eu posso comentar até depois aí, a gente vai falar um pouquinho de inovação, falar um pouquinho das startups, enfim, mas o ponto aqui acho que é o negócio, né, acho que você comentou, o seu Dr. Cremonesi, acho que a gente tem que estar alinhado, sim, a questões de tecnologia relacionado ao business, né? Ou seja, para que a gente levante resultados, para que a gente tenha um alinhamento com os médicos, com a nossa rede credenciada, com as operadoras, e também para o nosso beneficiário, né? Para que eles tenham acesso às informações, para que eles tomem a decisão baseada nelas. E acho que isso, hoje, de novo, volto no tema, né? Nós temos que estar também como um ecossistema de saúde mais conectado do que nunca, né? Ou seja, a gente sabe que as inovações também, a gente tem muito, eu costumo falar hoje em reuniões aqui para todos os dirigentes, operadoras, hospitais, tudo mais, que acho que o que não falta hoje são opções de tecnologias, né? Né? Tecnologias que a gente pode falar aqui que resolvem praticamente quase tudo, e algumas, inclusive, que a gente tem aí, sabe que não aconteceu ainda, mas é uma questão de tempo para que ela esteja aí no nosso dia a dia, né? Mas o ponto é que a gente tem hoje uma morosidade para a adoção de inovação, né? Nós temos isso hoje, né? A gente sabe que o nosso segmento de saúde, ele é moroso para a adoção de novas tecnologias, ou pelo menos foi, né? Percebo também que a gente tem uma mudança agora, principalmente nesse último ano pós-pandemia aqui, que a gente acelerou bem essa questão da digitalização, mas acho que a gente está tirando um atraso ainda, a gente não chegou no ponto ainda de a gente usar a tecnologia de uma forma bem eficiente, pelo menos bem ampla, né? A gente vê ainda a dificuldade que a gente tem aí do médico, né? Pegando de novo a fala aí do Dr. Cremonesi, o uso da tecnologia lá no consultório, lá na ponta, né? Que é aquele médico lá que é o gerador, né? Que está a caneta lá que pede os exames, que faz a internação e tudo mais.
desde o uso desse médico ali na digitalização, ou seja, no uso do prontuário eletrônico, para essas informações aí também sejam disponíveis para os pacientes, né, de uma forma bem transparente, para o hospital, para as operadoras, e obviamente acho que a gente muda um pouquinho do conceito, né? Ou seja, acho que o ponto nosso aqui, e pegando já todo esse gancho do que foi falado aqui, é cuidar da saúde, né? Acho que a gente foi muito reativo, a gente sempre foi falando de doença, mas acho que eu concordo com o Dr. Cremonesi a questão do hospital, né? Acho que acho que a gente tem uma mudança acontecendo, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho esse ponto que é o cuidar da saúde, né? Ser mais preditivo, né, e não reativo, ou seja, olhar para frente, ter as ferramentas para que a gente possa prevenir e ajudar o nosso paciente para que ele tenha mais saúde, né? Eu acho que muda bastante a relação nossa, né? A relação médico-paciente, a relação do nosso médico operador, operadora, rede credenciada, e eu vejo que a tecnologia é um pilar fundamental para que isso aconteça. E a gente tem aí hoje, acho que, grandes oportunidades acontecendo, tanto no segmento privado quanto no público, para que a gente possa aí ter essa saúde mais conectada, né? O interoperável, termos que a gente vê aí, né? O Open Health, enfim. O ponto é que a gente precisa ter essas informações de uma forma, obviamente, sempre, só dando um passo aqui, né? Eu costumo falar, a gente falar LGPD para a gente é um problema, não. Eu acho que a LGPD para a gente é uma baita de uma ferramenta para que a gente possa fazer exatamente isso, né? Para que a gente possa disponibilizar essas informações de uma forma segura, que a gente não tinha essa oportunidade antes. Sempre tivemos esse receio, né? Os médicos e tudo mais. E hoje a gente tem uma ferramenta que traz essa segurança para a gente, né? Para a gente como operadora, para a gente como hospital, para a gente como médico, os próprios pacientes. Então, acredito que a gente pode fazer bem o uso disso e depois a gente vai falar um pouquinho aí das startups de inovação que vem culminando aí nessa jornada mais digitalizada que no final do dia, obviamente, traz para a gente uma saúde, obviamente, mais conectada, né, com os custos mais otimizados e um repensar aí de uma forma diferente no cuidado da saúde. Hoje, né, mais do que nunca, ser perdulário com a questão dos custos, e não importa se isso vem das operadoras ou vem dos prestadores, né? É mais ou menos como aquela história de tomar o veneno e esperar que os outros morram, né? Assim, esse ponto, o ponto dos controles de custos, tá? Eles são fundamentais. E a gente sempre precisa dizer isso, nós não estamos falando de tirar do processo assistencial aquilo que é necessário. Nós estamos falando de desperdício. Existem vários conceitos a respeito disso, né? Dizer que ninguém tem que reduzir custo, porque o custo faz parte, né, do processo de atendimento. O que a gente precisa reduzir são os desperdícios, né? E isso é fundamental, que a gente tenha isso em mente, né? Bruno, o Bruno, como diretor executivo da Healthcare Alliance, a Healthcare Alliance tem uma grande estratégia dentro do contexto da MV, que é garantir com serviços próprios ou com parceiros todo tipo de soluções que possam garantir o sucesso das nossas instituições, tanto de operadoras quanto de prestadores. Bruno, como é que tu vê aí, Bruno, esse momento, né, tão especial para a tecnologia, poder contribuir, tá, com essa necessidade que o segmento está enfrentando no momento? Bom dia, pessoal. Primeiro, representando a Healthcare aqui, agradecer, né, ao seu, Dr. Rafael e o Maurício, né, por estarem aqui compondo a mesa também, nessa série de webinars que a gente está fazendo a abertura hoje, mas que vai falando justamente dos atores, né? E quando a gente fala de atores, ao seu bem citou que a gente tem um ambiente interno também. E tanto na fala do Dr. Rafael quanto do Maurício, citou a necessidade de conectar com os atores, né? E principalmente o prestador na decisão, né? Na escolha do processo, no entendimento do como funciona a integração entre as áreas. E aí, falando de integração também, tendo os dados, né, como um fator importante
de sucesso da comunicação entre as áreas, mas olhando agora um pouco como um fornecedor, né, de tecnologia, o que eu tenho visto bastante é que como a gente pode apoiar, primeiro, olhando sempre o segmento como um todo, né, o ecossistema como um todo. Então, o Alceu já citou o papel qual é da healthcare, né, de saber quais são cada área, seja com um sistema próprio ou um produto de um parceiro da nossa instituição, olhar assim, veja, esse setor, esse processo precisa de melhoria para reduzir esses desperdícios. Como a tecnologia pode ajudar nesse apoio à redução de desperdício? O foco principal, na minha visão, o gestor, ele é conectar esses atores internos, entender muito bem como o processo funciona, para garantir que ele seja bem executado, principalmente, e aí a gente vê muito acontecer, na troca entre áreas, né? Fica algo perdido ou é ali onde aparece bastante desperdício. Então, conhecendo bem os processos, assim a gente pode começar a olhar o que é adotar de tecnologia, né? A gente tem um desafio, muitos gestores já têm o desafio de corrigir erros passados de adoção de tecnologia, né? Não olhando para um custo-benefício. Então, nesse momento, além de corrigir cenários que foram legados, vem uma situação feita essa, que vai vir um fator externo, que vai forçar com que o nosso fator interno, né, nossa área interna seja mais eficiente. Esse legado de falhas ou escolhas não tão corretas já dificulta o dia a dia. Então, é muito importante saber qual que é o processo que está sendo adotado, onde se encontram os atores responsáveis nas decisões, para que também não tenha algo de desperdício ou que não adote realmente um padrão que precisaria ser feito para o mercado. Então, o Maurício bem citou sobre algumas iniciativas, algumas mais recentes, mas outras que já acontecem há bastante tempo, né? Mas que ainda não teve uma larga escala, como o caso da interoperabilidade, mas que já faz hoje um fator importante na troca de dados. Então, eu vejo a tecnologia, principalmente olhando cada setor do hospital, como um fator realmente relevante para que a gente consiga reduzir os desperdícios, trazendo mais eficiência com o uso de tecnologia. Um ponto importante só é que para tudo isso tem que ter uma base tecnológica. Então, acho que parte aí da adoção de um bom prontuário eletrônico, para que ele possa subsidiar o processo, né, essa interação do prestador com o paciente, e aí você pode ir adotando outras tecnologias, como iniciativas que o próprio Rafael vai citar mais na frente do projeto do Mãe 360, que vai começando a conectar outros atores externos também. Na minha visão, o papel fundamental é conhecer bem o processo, ver onde estão os gargalos e adotar a melhor tecnologia para aquele momento. Não existe uma receita pronta, né? Cada instituição, com as dificuldades que tem e os cenários que existem, vão estar adotando as melhores tecnologias. Ok. Sabe que um aspecto que eu tenho me deparado com bastante frequência, eu quero aqui ampliar essa visão. Muitas vezes, quando nós vamos implantar sistemas, é interessante, as instituições compram o sistema e, na hora da implantação, elas fazem um esforço enorme para que o sistema seja customizado para o modelo que ela tem e que se mostrou ineficiente, por isso que ela está comprando um sistema novo. Né? Se a gente amplia isso, sabe, é um pouco como a gente dizer, quando a gente fala de muita tecnologia, a gente tem que ter cuidado para que essa tecnologia não informatize, né, e não automatize os erros. A gente precisa da tecnologia a favor de um modelo novo. Né? E, nesse sentido, Cremonese, sabe, eu sempre gosto de usar o modelo de remuneração como um grande exemplo. Eu tenho um amigo que até faz tempo que eu não vejo, ele foi morar nos Estados Unidos, trabalhou muito na área da saúde no Brasil, e um dia ele voltou e me disse, pô, eu voltei e vou coordenar um projeto chamado de conectividade. Disse, o que é isso? Nós vamos conectar o sistema de faturamento dos hospitais com o sistema de pagamento das operadoras. Isso já faz muito tempo. Eu disse, pode voltar para os Estados Unidos, não vai conseguir fazer isso. Né? Porque as pessoas resistem àquilo que claramente o processo está dizendo que isso é um bom caminho.
No entanto, as distorções que se estabeleceram e os ganhos que o modelo velho, né, e antigo continua fazendo, para alguns, termina isso prejudicando o ganho individual, ou o bom individual termina prejudicando, né, um global coletivo, né? E, nesse sentido, o sistema de remuneração continua sendo, né, um grande exemplo. Nós continuamos convivendo num sistema, a Roseli, da Santa Casa, colocou aqui, estou inteiramente de acordo contigo, né? O sistema de remuneração que a gente vive é um sistema totalmente errático, né? Quanto pior o paciente é atendido, mais quem presta o serviço ganha. Assim, isso não é assim em nenhum outro segmento, e jamais poderia ser assim na área da saúde. Pelo contrário, quem tem que ser melhor remunerado é quem presta um bom serviço, né? Mas o Mãe de Deus fez uma Cremonese com a adoção do 360, isso sim, sabe? Isso é o uso da tecnologia para o novo, né? E para um novo que interessa, né? Não é um novo por ser novo, é um novo porque é diferente do que historicamente se fez e porque esse novo está totalmente conectado com o que a gente quer no futuro. Queria que tu explicasse rapidamente o que é o 360, como é que vocês tiveram essa iniciativa e como é que está caminhando hoje? Bom, primeiro, o tema é daqueles que realmente me empolga, assim. A gente está com uma experiência já de mais de ano, né, com o nosso... O Mãe 360, ele é um conceito, antes de ser só uma solução tecnológica. Eu acho que essa é uma força, né, do projeto, porque quando tu tem um conceito e busca tecnologia para facilitar que o conceito seja implementado, eu entendo que o projeto tem muito mais força do que quando tu encontra uma solução tecnológica e tenta encaixar ela no teu modelo e quase que escraviza o processo à solução, quando deveria ser o contrário, né? A solução está ali para fazer com que um conceito ganhador seja implementado. O conceito é de que o paciente siga conectado com o hospital, mesmo não estando no hospital, que ele consiga se relacionar com o hospital de uma maneira simplificada e que a gente consiga usar esse meio tecnológico para entregar novos pacientes para os nossos médicos e fazer com que os pacientes atendidos pelos nossos médicos, mesmo que fora do hospital, no seu consultório, também se relacionem de volta com o hospital. E aí o hospital, então, ele segue fazendo o seu core business, que é alta complexidade, mas dentro de um sistema maior. Então, a gente usa a solução da MV como aplicativo de cliente, que é rebatizada, né, de Mãe 360. A gente tem... Ele é um bebê hoje dentro da nossa organização. Eu costumo dizer que ele é o nosso quarto endereço. A gente tem o nosso Centro Integrado de Oncologia, o Hospital Principal na José de Alencar, o nosso Hospital Dia lá na Carlos Gomes e o Mãe 360 no bolso de cada um dos nossos clientes, porque a gente já tem mais de 18 mil clientes com esse endereço digital do Mãe no seu bolso. O que eles estão fazendo nesse ambiente digital? Muitas coisas. Eles podem fazer coisas simples, assim como eu fiz na semana passada. Fui reconsultar com o endócrino, eu marco a consulta pelo aplicativo, eu já fico com um pré-check-in pronto, que tem um QR Code que me permite acessar, chegar até a minha médica dentro do hospital sem sequer conversar com ninguém, se assim eu preferir, porque eu vou abrindo o acesso do hospital através do próprio aplicativo. Eu coleto meus exames, no mesmo dia a maioria dos exames já estão liberados dentro do aplicativo, porque é tudo integrado com o sistema do nosso laboratório, então existe uma velocidade muito grande para eu ter disponibilidade e, inclusive, para eu compartilhar com o meu médico. Eu uso um link ali e jogo aquilo para o meu médico, caso ele não vá usar o sistema do hospital para olhar. Mas ele vai além ao seu... Bom, eu posso ali acessar a nossa telemedicina diretamente de dentro do aplicativo. E o que está por trás disso, né? Está por trás o início da tua fala lá. A gente precisa trazer para o paciente, para o cliente do sistema de saúde, parte da responsabilidade. Porque hoje tem um mundo de gente andando por aí com seguro de saúde e com circunferência abdominal maior que 100,
alguns ainda fumando, por incrível que pareça, com problemas graves de saúde mental. E é nessa hora que a gente deveria estar prioritariamente agindo. Enquanto o paciente tem síndrome metabólica, ele está se candidatando a ter os 3 maiores causadores de morte no ser humano e internação hospitalar e custo, que são as síndromes trombóticas do coração, do cérebro, o infarto e o AVC, e o câncer. Então, onde é que está o custo no sistema hospitalar? Está nisso. Esses pacientes hoje eles estão andando, eles não estão conectados com essa realidade, e sequer a gente não está dizendo para eles, olha aqui, ó, o senhor Alceu, o senhor tem que tomar atitudes com relação à sua saúde para que esse cuidado, essa promoção de saúde, essa prevenção de doenças, ela se torne mais custo-efetiva para o sistema, porque, do contrário, o modelo reativo não funciona mais. E aí volta a minha fala, que o hospital tem esse dever. Uma pequena parte, que é a parte de alta complexidade de uma história de saúde de um ser humano, tem que acontecer no ambiente hospitalar. Mas é dentro do hospital, com os médicos que também estão no hospital, que está a autoridade para se pronunciar disso e que está a autoridade para dizer é assim que tem que funcionar o sistema. O hospital tem que chamar para si, ele não pode mais esperar que o pagador o faça. O hospital não tem que esperar que o pagador tome essa decisão. O pagador tem que ser parceiro, sim, desse modelo, mas o hospital tem que chamar para si a responsabilidade de prestar saúde na forma, inclusive, de promoção e prevenção, e se formar um ecossistema com multidisciplinaridade e com muitos especialistas. Vai ter gente fazendo cuidado de transição de uma forma muito especializada e, com isso, conseguindo ser eficiente. Vai ter gente fazendo promoção de saúde, vai ter gente fazendo prevenção, vai ter gente fazendo situações de mais baixa complexidade em hospital-dia, e tudo isso conectado num ecossistema que o hospital vai estar dando o norte, né? E se regozijando com o fato de estar fazendo, de fato, o seu core, de não estar tendo pronto-socorro superlotados com doenças que são característica que a atenção primária poderia prevenir, impedindo que os pacientes tenham que reinternar precocemente, impedindo que os pacientes tenham internações prolongadas. Mas esses desfechos que são relacionados com a parte da trajetória da saúde que está dentro do hospital, eles começam a ser influenciados muito antes. E aí que o Mãe 360 tem a ambição de agir. Então, quando a gente criar, por exemplo, uma IPU metabólica potente que vai olhar para esse paciente metabólico e prevenir que ele fique doente, vai ser através da conexão que o Mãe 360 oferece desse doente com um sistema multidisciplinar no qual está o hospital e que entrega credibilidade. Então, esse paciente vai enxergar, não, eu estou dentro de um sistema que é avalizado pelo Mãe de Deus, logo eu estou comprando a credibilidade do Mãe de Deus. Pode ser que, se tudo der certo, o Mãe de Deus participe muito pouquinho da intervenção, porque só quando uma parte daquela população tiver realmente necessidade de fazer uma TAV, por exemplo, ela vai acessar o sistema. Mas todo o resto aconteceu de uma maneira eficiente, né? E a chegada do paciente até o cuidado terciário de altíssima complexidade, ela foi toda navegada. O paciente teve a oportunidade de prevenir que as coisas acontecessem de forma aleatória e reativa. Cremonese, isso é interessante, daí, porque isso eu acho que é um belíssimo exemplo, né? Contrastando do modelo antigo, quando o paciente tinha alta, o hospital não reconhecia mais nada, né? Ninguém mais olhava para esse paciente, ninguém sabia se ele tinha morrido em casa de trombose, ninguém sabia se ele fez uma cirurgia de coluna, se ele continuou caminhando, né? Hoje, essa conexão com o paciente é fundamental. E é isso, a tecnologia... a tecnologia a serviço de um novo modelo, né? E para isso também, nós hospitais, nós vamos ter que ter uma cabeça muito aberta. Vou te contar uma anedota da implantação, que foi o seguinte: a gente depois de implementar, tem que regar muito esse bebê. Tem que estar muito atento para que ele, né, ele engatinhe, comece a caminhar, comece a falar, e a gente está nessa. E lá pelas tantas, para quem não é do Rio Grande do Sul, aqui no webinar, aqui no Rio Grande do Sul tem 2 grenais, é o Grêmio Inter e o Mãe e o Moinhos. Tá? É mais ou menos a mesma coisa, certo? E aí, quando o Moinhos começou a implantar o aplicativo, a gestora do nosso 360 me ligou de manhã apavorada porque tinha aparecido um serviço nosso dentro do aplicativo do Moinhos.
E ela disse, mas eu vou ligar agora. Tu liga para o Paulo, porque isso é um absurdo. Eu disse, mas por quê? Por que tu está achando absurdo? Eu só recebi um e-mail hoje para compartilhar todos os dados entre os 2 hospitais e todo o paciente que está lá enxergar, o que está aqui enxergar e os nossos serviços aparecerem bilateralmente, para o nosso cliente é um ganho extremo. Por que isso vai ser ruim para os hospitais? Então, trazer a tecnologia traz também a necessidade da gente enxergar um pouco diferente, sabe? Não continuar erguendo uma cerquinha em volta do hospital. É só por uma questão de tempo aí, né? É só para dizer que numa negociação, o Torelli pelo Moinhos e eu pelo Mãe de Deus no Moinhos, a gente fez uma brincadeira, ele me passou o relatório dele e eu passei o do Mãe de Deus para ele lá na Unimed. Eu entreguei do Moinhos, ele entregou do Mãe de Deus e nós estávamos numa negociação com o Paulo disse assim, esse negócio está trocado. Eu disse, não, é que a gente olha um do outro, não tem nenhum problema, né? Mas, Maurício, no ano passado, a Unimed Brasil foi eleita empresa líder em inovação aberta no setor da área da saúde. É um negócio muito bacana, porque expressa essa vontade de trazer a tecnologia para o novo, né? A gente não tem como falar dessa conquista sem que a gente fale em startups e numa palavra que eu tenho dificuldade de falar. Depois eu aprendi que era mais fácil se eu falasse o nome do meu time e depois complementasse, que é interoperabilidade. Tá? Não tem como não falar essas coisas, né? Eu queria que tu contasse um pouco para nós como a Unimed vem se desenvolvendo nesse sentido. E considerando a aliança, assim, que esses 2 pontos podem promover e quais são as dificuldades que vocês estão encontrando, particularmente se vocês estiverem trabalhando nessa linha de engajamento dos pacientes, né, trazendo para ele também essa responsabilidade do cuidado. Eu vou falar que, o Cremonese, a gente também teve uma situação engraçada, aproveitando essa tua fala aí dos dados aparecendo ali, nessa linha de startups, quando a gente trouxe uma startup que a gente tinha aí um grande concorrente nosso como investidor, né? E uma das falas dos médicos aqui que operaram foi, mas como assim, Maurício? A gente vai ser sócio de uma startup onde eu tenho lá dois concorrentes nossos fazendo parte dessa, como é que fica aí, né, as nossas informações, como é que fica aí o nosso business, eles vão descobrir o que a gente está fazendo e tal. E realmente tem esse receio, né? Mas o ponto, acho que é o que você comentou, o foco está ali no paciente. É muito bacana a gente ver essa informação compartilhada, e independente de onde ele está. Eu costumo falar um pouquinho essa questão da interoperabilidade, inclusive olhando o SUS, porque a gente tem um movimento muito forte em algumas cidades aqui no interior de São Paulo, em algumas outras regiões também, que o nosso cliente ele transita pelo SUS porque tem uma rede hospitalar para ponto-socorro, enfim, que às vezes o paciente vai lá, né, mais próximo, tem um atendimento de qualidade, tem a parceria, inclusive, com algumas Unimedes, e esse dado é perdido, né? Então, se eu também não interoperar com essa rede também pública, né, o paciente não vai ter um gap. E um dia ele pode ter plano, outro dia ele pode não ter, está sem emprego e não está associado a nenhuma operadora. Essa informação para toda a cadeia é importante, né? Então, é muito bacana ver esse tipo de entendimento, e quando a gente tem essa percepção aí que a informação na mão do paciente, ela é muito valiosa, né? E aí, um pouco nessa fala também, ao seu de startups, nós temos aqui na Unimed do Brasil, que a gente chama Unimed Lab, né, que é o nosso, aí, o pensar aí, o nosso motor de inovação. Vamos conectar aí, de repente, o local que a gente traz projetos como esse que o Cremonese colocou aí, de interoperabilidade, de outras ações aí, pensando mais aí a longo prazo, né? E, obviamente, também na questão da digitalização. E o ano passado a gente foi eleito aí o mais atrativo do segmento de saúde e a 8ª posição aí em todos os outros segmentos aí, financeiro, bancário e tudo mais, né? E a gente identificou aí, e quando a gente olha esse portfólio, por isso que eu falei até na minha fala anterior, acho que são várias soluções, né? Vocês estavam falando um pouquinho aí da dificuldade, às vezes, acho que você comentou, de você implementar um sistema e a operação rodar o jeito que ela trabalha, ou seja, os processos, eles querem que o sistema se adapte aos processos e não ao contrário. Não agregar a inovação para que a gente mude o processo e, de repente, até não precise mais fazer aquele processo, né? E a gente vê muito acontecer isso nesse ecossistema de inovação. Então, para vocês terem uma ideia, nós mapeamos aí o ano passado
mais de 119 startups aí conectadas a alguma Unimed, né? Ou seja, gerando negócio para alguma Unimed, e nós temos aí mais de 14 pontos de inovação aí no sistema Unimed, e a nossa grande missão aqui é agregar essa questão de inovação para que a gente tenha realmente essa atratividade, porque acho que o ponto fundamental aqui, acho que onde a gente passa a ter um cenário bem atrativo para esse mundo, é que nós temos muito dado primário, ou seja, o ecossistema Unimed, ele tem o médico cooperado lá no consultório, ele tem o hospital, ele tem a clínica, ele tem farmácia, às vezes ótica, enfim, além de toda a rede credenciada, obviamente, que para a gente é bem importante, né? Vocês estavam falando aí do Sul, né? Então a gente tem uma parceria grande aí, Cremonese com a Unimed Porto Alegre, então acho que é bem importante essas informações aí, esse cenário. E o que a gente costuma ver, eu estava vendo um pouquinho até as perguntas aqui, a gente falando de indicadores e tudo mais, né? Grandes startups, né, ou pequenas startups, vamos falar com grandes soluções, melhor falando, elas conseguem realmente potencializar, às vezes, aquele item que a gente não vai ter, de repente, em soluções que a gente tem ali no dia a dia, né? Que a gente sabe que os sistemas, eles estão ali por uma finalidade, né? E quando a gente vai muito na questão específica, ou a gente vai ter que adaptar o sistema, como o Alceu falou, né? Ou a gente também tem essa opção de trazer as startups como parceria para potencializar algo muito específico. E a gente encontrou nesse portfólio aí várias soluções, né? Acho que vocês estavam vendo aqui o pessoal falando aqui de indicadores e tudo mais. Acho que o grande ponto que a gente está aqui também, quando a gente muda os processos, vou fazer alguns indicadores. Então, acho que o Alceu comentou, o hospital ele não olhava, por exemplo, um paciente pós-hospitalar. Realmente, eu tive a oportunidade de trabalhar numa operadora aí por mais de 10 anos, com 2 hospitais próprios, e o paciente ele tinha alta, a gente não sabia controle de reinternação, não acompanhava esse paciente, se ele teve uma reinternação, se a reinternação foi gerada por algum problema que ele teve, ou foi alguma nova questão, enfim, e a gente não tinha um acompanhamento da medicação do paciente. Então, hoje, se a gente pegar essa cadeia de inovação, hoje a gente tem soluções para acompanhamento de medicação do paciente em casa, para acompanhamento daqueles pacientes que ficam em home care, startups que traz para a gente indicadores no sentido, acho que na linha do que o Cremonese comentou, de identificar o paciente previamente antes que ele tenha algum problema mais grave, ou seja, onde minha curva de custo está lá em cima, né? Quando ele já está ali sinistrado, né? Ou seja, ele está consumindo e eu consigo só tratar, não consigo prevenir. Então, a gente já tem possibilidade hoje, por essa quantidade de informações que nós temos hoje, de conseguir fazer uma predição com todo esse ecossistema. Então, acho que o nosso grande desafio para esse ano em relação à inovação é realmente a gente encontrar de todo esse portfólio as startups que estão alinhadas ao negócio, porque a gente também tem muitas startups que não têm uma entrega de valor tão representativa, também existe isso, né? Então, a gente tem várias técnicas aí para identificar dentro desse portfólio o que é mais aderente ao negócio. E aí a grande ação nesse sentido é que a gente traga cada vez mais essas startups alinhado que a gente tem para fazer aí como negócio dentro do sistema Unimed e para que a gente tenha aí esses indicadores, esse número. Acho que para fechar minha fala aqui, Alceu, acho que você foi num ponto, a partir do momento que nós temos acho que nós não estávamos preparados lá atrás, eu falei aqui, vou falar pelo sistema Unimed, né? Quando a gente construiu todas as nossas bases de sistemas, indicadores, aplicativos, nós não estávamos preparados para fazer esse cuidado preventivo, esse cuidado da saúde. Então, nós criamos toda essa estrutura de tecnologia num mindset diferente, né? Então, agora a gente está com esse desafio de adaptar todos esses dados para que realmente ele gere informações, o número de informações cada vez vai ser maior, porque eu imagino o projeto do 360, como o Cremonese falou, é o nosso projeto do Registro Eletrônico de Saúde, que a gente tem aqui desde 2010 no sistema Unimed, e só olhando o sistema Unimed é uma quantidade enorme de informações. Então, cada vez mais a gente vai ter essas informações, e acho que a grande mágica está a gente realmente planejar para que a gente tenha a infraestrutura correta, os processos alinhados e as tecnologias aderentes, porque a gente vai ter, eu posso hoje controlar até o meu relógio aqui, armazenar dentro do banco de dados e de alguma forma conseguir monitorar o que eu estou no dia a dia aqui no relógio que eu uso aqui para o meu dia a dia, né? Desde, imagine todos os aparelhos e dispositivos que a gente pode trazer informações. Então, acho que o segredo está nessa organização e conectividade de uma forma bem estratégica. Legal. Bruno,
Quando sou de uma época que, como gestor de hospital, tu não tinha alternativa de tecnologia quase nenhuma. Hoje, né, hoje é um negócio impressionante e os gestores passam muito trabalho para escolher, né, a sua plataforma tecnológica, né, as suas políticas tecnológicas de tantas soluções que existem, que são oferecidas, né? Se o gestor do hospital der atenção para tudo, todo dia ele está atendendo uma startup nova, uma solução nova, um fornecedor novo. Tu que é um homem super informado e vive aí pela healthcare no meio das startups e de soluções novas, né? Assim, como é que tu está vendo esse movimento? Queria que tu comentasse um pouco o que tu tem encontrado de soluções, especialmente as soluções que auxiliem nesta relação com os médicos e neste engajamento dos pacientes, e também alguma coisa, se tu puderes comentar, de atenção básica, que é um outro ponto absolutamente fundamental. Esses dias me perguntaram o que a gente aprendeu com a pandemia, que a gente não pode mais esquecer. Não, nós já aprendemos há muito tempo atrás que investir em atenção básica é fundamental, né? Porque reduz desperdício, porque evita que os pacientes entrem num processo dramático, né, do seu próprio tratamento, né, porque reduz custos, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Então, não tem nada a ver com a pandemia. Talvez a pandemia tenha acelerado um processo de autoconhecimento de que é preciso investir mais em prevenção e em promoção e prevenção do que deixar o paciente entrar no sistema num quadro já de gravidade. O que tem visto por aí, Bruno? Pois bem, Alceu, e é justamente isso, né? O Maurício até citou que são várias startups e algumas que solucionam, trazem grandes soluções, independente do tamanho da empresa, e outros que têm algo que realmente não decolam e ficam como iniciativas, né? Tem um ponto que toda startup, às vezes, nasceu de um grande sonho de um empreendedor, e ele tem um objetivo naquele determinado cenário. Vou dar um exemplo. Acho que a gente estava conversando um tempo atrás, né, Alceu, sobre, não, ele fez um projeto específico para a parte de uma doença, determinada doença. E aí, pô, mas o universo de quem tem aquela doença não vai atingir algo que aquela startup se consolide como um software, como um produto, como um serviço, que vai ter uma escala que faça uma diferença no mercado como um todo. Então, o que a gente tem feito na Healthcare sempre realmente vem muitos cenários, né? Tem apoiado muito os gestores justamente como decidir, né? Acho que na primeira fala eu falei que é importante conhecer quais são os gargalos e quais são os desperdícios da instituição, porque senão ele fica preso em olhar tecnologia por tecnologia, né? E tem muita coisa bacana, né? Se a gente for nesses eventos, nessas feiras, nesses webinars de inovação, sempre tem coisa muito interessante, mas quando você faz um paralelo com o desafio que você tem no seu dia a dia, ela não vai trazer o custo-benefício, nem trazer a solução para aquele determinado problema. Então, na Healthcare, a gente tem feito sempre tem uma curadoria muito grande em cima do que está sendo visto, sendo apresentado. A gente, com os nossos clientes, a gente tem trabalhado muito em conjunto para conhecer o processo dele, não simplesmente oferecer uma tecnologia ou um produto, seja o software ou serviço, mas conhecer qual que é a dor dele, né? Então, um dos pontos muito importantes é a gente escutar qual é a dor do nosso cliente, a dor do nosso usuário, né? A dor do nosso setor, né? Na visão de um gestor hospitalar. E na visão de saúde pública, né? O Maurício citou a questão da interoperabilidade e a dificuldade, o Rafael também citou, né, um exemplo aí do Moinhos com o Mãe, você também. Eu acho que a dificuldade realmente, a gente fala muito de querer ter um engajamento do paciente, mas a gente fica às vezes preso a compartilhar meu dado com outra instituição, mas que na verdade a gente está querendo compartilhar para que o paciente tenha aquele dado na mão e gere esse engajamento que a gente tanto fala, né? O engajamento do paciente, usando as soluções, ele fora do hospital, né? E a atenção básica, ela tem um papel importante disso. A gente já tem alguns projetos que a gente consegue ver, como a Prefeitura de Belo Horizonte, é um projeto de toda a rede integrada, gerando essa atenção básica, e também aqui entra a tecnologia, né, com a visão do consumidor, do paciente, podendo utilizar a tecnologia para fazer aquele acompanhamento com o médico da família, né? A gente tem outras prefeituras também com trabalhos semelhantes, que são
conduzidos também por algumas iniciativas muito mais de tecnologia e alguns até do próprio Estado. Então, eu vejo que a tecnologia por si ajuda, tem várias startups, a gente tem que estar olhando sim para todas essas que estão trabalhando, estão gerando algum movimento no mercado e olhar o que é que realmente tem sinergia para fazer algo que tenha base para um crescimento e realmente no final ajudar a transformação da saúde como um todo, tá? Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa atividade, né? Uma ocasião, fui fazer uma palestra em Curitiba e a pessoa o palestrante que me antecedeu usou uma palavra que depois a gente foi ouvindo durante muito tempo, de que era preciso colocar o paciente no centro. Eu comecei a dizer, na minha apresentação, a perguntar quem é que tirou ele de lá, né? Porque assim, é muito dramático a gente imaginar que o que a gente faz, né, não tenha o paciente no centro. E por mais importante que as questões econômicas sejam e viabilizem isso, né, mas, na verdade, conceitualmente, sempre a questão assistencial ela tem que estar na frente, modelando qualquer solução possível. Se ela não para em pé, a gente repensa, né? Mas o pior que existe nesse negócio é ganhar dinheiro fazendo uma má assistência, né? Isso é o pior que pode acontecer. E lamentavelmente, isso acontece, né? Então, como é que vocês aí... Eu tenho 3 perguntas aqui que vieram da nossa plateia, mas antes disso, 1 minutinho para cada um, com poucas palavras, assim. Como é que vocês veem essa questão do uso de tecnologia com a questão humana, tá? E como, dentro das nossas tecnologias, sempre está dando o valor que o nosso cliente efetivamente merece receber. Pode começar, Maurício? Posso sim, o seu. 1 minutinho. Bom, acho que eu volto na questão aí a partir do momento que a gente consegue fazer um olhar para o cliente com as informações e dar essa oportunidade para que ele também tenha acesso a essas informações, eu acredito que a gente automaticamente já traz algo mais próximo, né? Ou seja, mais humano. E eu costumo falar que acho que o grande objetivo nosso nesse sentido do uso dos aplicativos, da interoperabilidade, enfim, e aí eu vou falar um pouquinho do projeto do RES aqui, é o que a gente chama de concierge de saúde, né? Ou seja, a gente falar, acho que na linha, de novo, volto na fase do Cremonese ali, de repente entrar em contato com o paciente e falar, olha só, a gente viu aqui que você fez tal questão aqui, a gente indica que você faça isso, procure aquilo, ou seja, de uma forma proativa, né? Acho que a partir do momento que a gente, como operadora, mudar aquela questão de entrar em contato com o paciente só no momento de cobrança de um boleto que ele atrasou e, de repente, começar a entrar em contato com esse paciente para promover saúde, para entender se ele está sendo bem assistido, se ele está tendo acesso à rede, enfim, a gente tem aí um tratamento mais humanizado, né? Ok. Eu vou incluir aqui, tem 2 perguntas do doutor Luiz Felipe Alencastro, aliás, quero mandar um grande abraço para ele. O Luiz Felipe é um bom exemplo do que é ser médico. Um grande abraço, Luiz Felipe. Ele traz 2 questões que estão ligadas à pergunta que eu fiz para vocês também, então eu coloco aqui, ao mesmo tempo vocês já estarão respondendo, né? Ele disse, como fazer as dezenas de opções tecnológicas que vêm surgindo possam ser integradas em favor do paciente, sem que se crie uma torre de Babel de dados desencontrados e que as informações geradas possam sinergicamente alimentar o ecossistema, reduzindo custos e melhorando a assistência, né? E como essas novas soluções tecnológicas podem colaborar com a implantação desses sistemas que tratam a questão do valor, né, daquilo que nós entregamos ao paciente, né? Permanece. Eu primeiro ali, ainda explorando um pouco aquele aspecto que citaste da dicotomia que faz parecer que existe entre o tecnológico e o humano, eu entendo como exatamente o contrário. Eu acho que a tecnologia vem para abrir espaço para que o componente humano do cuidado seja ainda mais
intensificado, uma vez que a gente pode automatizar, que a gente pode favorecer a tomada de decisão, que a gente pode, tudo que a transformação digital pode fazer é nos liberar para olhar mais no olho, para estar mais próximo do paciente como ser humano. Isso vale para qualquer nível de cuidado, então não vejo como dicotômico. E a resposta para a pergunta do Alencastre, eu acho que é interoperabilidade e a certeza de que o dado é do paciente. Porque daí a gente pode ter uma multitude de sistemas, com certeza, todos gerando valor no que se propõe, resolvendo problemas distintos dentro da cadeia de valor em saúde, mas o paciente vai ter a percepção de uma coisa só, porque ele vai acessar a partir, né, de um barramento único o que é necessário e interessante para ele naquele determinado momento da jornada que ele está. Então, não consigo ver outra resposta que não seja a interoperabilidade. Eu não sei se isso não vai precisar, e acho que talvez o Maurício já tenha tangenciado o tema ali, que o governo vai ter que se posicionar também e dizer que a gente vai ter que desregulamentar o dado pro paciente, né? O paciente tem que ser dono do dado e a gente tem que ser obrigado a fornecer esse dado pro paciente em todos os momentos. Bruno. Pois bem, eu acredito que em relação ao paciente, o foco é a gente, sempre, qualquer iniciativa, pensar e lembrar que também somos pacientes e também queremos usar a favor a tecnologia para o nosso autocuidado, né? Então, se no primeiro momento, em qualquer iniciativa que a gente esteja fazendo como gestor hospitalar, como fornecedor, é que a gente olhe nesse prisma também, que somos pacientes, né? E o dado realmente é do paciente, a interoperabilidade é extremamente necessária para evitar justamente isso, essa torre de Babel, porque vai se criando uma sobreposição e uma duplicidade em outros momentos de soluções e vai gerando uma cadeia de dados não integrados, cada um com o seu dado, e quando tem uma obrigação legal, eu envio aqueles dados que são legalmente obrigatórios. Então, quando o Dr. Rafael fala que o governo tem que funcionar, é que se não tiver uma iniciativa em conjunto e se todo mundo estiver olhando o paciente como o centro realmente, né, que nunca deveriam ter sido retirados, é que se a gente não tiver um top-down, que o governo impulsione isso, a gente vai continuar nesse cenário de cada iniciativa à parte. Então, acho que o ponto tem, sim, passa, né, concordo com meus colegas, que passa pela interoperabilidade e o olhar do paciente, e só adiciono que nós pensarmos que somos também usuários dessa tecnologia em determinados momentos. Ok, bom, para encerrar, deixa eu fazer aqui um super resumo aqui da essência do que a gente discutiu, né? Em primeiro lugar, assim, se alguém está impressionado com a tecnologia, precisa entender que nós só estamos começando. Tá? Nós vamos fazer muito. O segundo ponto importante é que não dá para pensar só em tecnologia pela tecnologia. A tecnologia, ela não é fim, ela é meio. E, sendo ela meio, nós precisamos direcioná-la para aquilo que efetivamente cria valor no nosso sistema. Porque eu concordo, eu acho que não tem dicotomia mesmo, Cremonese. Assim, desumano é fazer o cara esperar 8 meses para ter uma consulta. Desumano é mandar um paciente para o médico que pede 5 exames e o cara ter que ir em 5 lugares diferentes, depois voltar dos 5 lugares para pegar resultado, né? Para quando ele conseguir a reconsulta, aquele exame já não tem mais validade nenhuma. Isso é que é desumano. Não é? A tecnologia não tem nada de desumano se ela estiver aplicada da forma correta. Né? E, em termos de saúde, ela inevitavelmente tem que estar na direção da melhoria da qualidade da assistência. Evidentemente que nós vamos nos beneficiar dos avanços do processo de gestão também, está tudo ok, né? Mas, aliás, ela até começou por aí, né? Mas, nesse momento, né, o grande foco que nós temos é alinhar a tecnologia com a questão humana, com a questão da melhoria do processo assistencial e das integrações de todos os agentes que fazem com que esse sistema possa acontecer dentro de custos razoáveis para que nós possamos que mais pessoas tenham um acesso qualificado, né, ao nosso sistema de saúde. Quero agradecer enormemente aí a contribuição, né, qualificada do Cremonese, do Maurício, do Bruno, agradecer a todos vocês que estiveram conosco
Eu não acredito, sabe, que a gente resolva as coisas num webinar, né? Porque, às vezes, as pessoas que assistem, elas entram achando que as coisas vão ser resolvidas. Não é isso, né? Mas eu acredito que as coisas que nós vamos falando, como lideranças como vocês, elas vão introjetando aos poucos, aqui e ali, sabe? E é desta forma que nós criamos uma energia, uma força capaz de, ali no futuro, e que a gente sempre espera que seja próximo, realmente transformar, né, a nossa saúde num sistema mais equânime, mais justo para quem faz, né, mais justo para as instituições que investem e, especialmente, mais justo com o cliente e com o paciente que se beneficia disso, né? Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Não esqueçam, agora às 11 horas, a gente tem um outro webinar, e o tema é Desenvolvendo a Saúde de uma População com Tecnologia e Serviços sob a ótica do paciente, que já é uma continuidade a isso que nós estávamos discutindo aqui. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado.